Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nem Zapping Nem Zone, e eu sou o Cássio. E eu sou o Lúcio. E hoje nós temos um episódio especial que vamos tratar de dois assuntos. Vamos começar falando de Branca de Neve, o lançamento de 2025, polêmico, não é, Lúcio? E também Exatamente. sobre Odessa, não é isso? Isso, Odessa também. O Branca de Neve e Odessa, eles têm algumas coincidências, principalmente sobre a sua data de lançamento, né? Branca de Neve mundialmente estreou no dia 21, considerando a data dos Estados Unidos, né? 21 Uhum. de março, e Odessa estreou no dia 20 de março. Ou seja, o Odessa estreou direto nas plataformas de streaming da Disney, né? Hulu, Disney Plus, e o Branca de Neve foi para os cinemas. Mas antes de a gente falar disso, Cássio, não vamos esquecer Não. de pedir para você que está assistindo fazer sua inscrição aqui no YouTube, seguir no Spotify e nas outras plataformas de áudio que você quiser ouvir ou assistir. Lembrando que para assistir você pode assistir no YouTube ou no Spotify. E se você está no Spotify, avalia lá a gente Por favor. entre 1 e 5 estrelas, de preferência 5, né? Eu tenho certeza que todos os episódios são 5 estrelas. Vocês Não, amam. mas é que a avaliação é geral, né? É para o podcast, não é para o Ah, é isso aí. Melhor ainda, então. mais fácil. E aquele negócio, se você fez uma vez, não precisa fazer de novo. Isso Já aí. ajuda a Então é gente. 5 estrelas, galera. Vamos Mas, começar falando Cássio, sobre Branca de Neve, então? vamos. Esses novos musicais, eles são presentes dentro desse mundo Disney, né? No caso, o Branca de Neve é da Walt Disney e o Uhum. Odessa é uma produção da RT Futures, que é aquela empresa aqui do Brasil, que tem Uhum. que já produziu filmes brasileiros, e a Searchlight Pictures, vinculada ao Hulu. Beleza. Ó, eu acho que antes da gente entrar para falar sobre o filme especificamente, tem um ponto que eu gostaria de falar e trazer, que é sobre a duração do filme, que tem, abri aqui para dar uma olhada, uma conferida, 1 hora e 49 minutos. O Branca de Neve. Branca de Neve, isso daí. Preciso Uhum. dizer uma coisa, gente. É maravilhoso. Filme com menos de 2 horas é maravilhoso. Não se fazem mais filmes com menos de 2 horas e tem sido. Foi uma experiência incrível. Lembrou as épocas de filmes do Disney Channel, sabe? Uhum. Que já também nem são a 1 hora e meia. Então, eu preciso começar esse episódio falando sobre esse ponto, sobre Branca de Neve. 1 hora e 49 minutos, eu acho que é tempo suficiente para poder tratar ali a história, desenrolar do filme. Vou dar uma olhada aqui qual é o tempo do filme original de 1987. 1 hora e 23 minutos. Assim, cresceu Uhum. pouca coisa, mas eu acho que foi suficiente. Mas eu acho que cresceu principalmente porque é bom lembrar que essa versão nova do Branca de Neve, ela é baseada na animação, mas Uhum. também usa como base o livro original, que também não tem tantas coisas a ver assim, porque eu acabei lendo esse conto Uhum. original dos irmãos Grimm. E eu acho que é importante dizer que a Disney sempre faz esse processo de atualização das suas histórias, o Uhum. que muitas vezes incomoda as pessoas porque elas gostam de viver sua nostalgia de maneira íntegra. Só que às vezes a gente precisa, né, ter a noção que as coisas É. precisam ser atualizadas. E um outro ponto também que a gente está falando do primeiro filme de animação da Disney de 1937. É Uhum, impossível a gente adaptar um filme de 37 para 2025 sem mudar nada, né? Tô exatamente. olhando aqui para baixo porque eu tô com minha colinha. Fiz aqui, enquanto eu assistia, fiz uma colinha sobre o filme, destacando alguns pontos. E o primeiro ponto que eu destaquei aqui é que tem um prelúdio muito interessante sobre a origem da princesa. Que lá no Uhum. filme original não tem, a gente já começa com ela sendo ali a talvez empregada, não sei se é essa a palavra correta, da Rainha Ah, Má, serviçal. serviçal da Rainha Má, né? E aí no Uhum. filme a gente tem ali um embasamento sobre a família dela, porque no filme na animação não tem nem nada sobre o pai É, dela. e até na verdade é a abertura que faz com que a música Waiting on a Wish, que a Rachel Zegler Sim. canta, seja, né, provavelmente ela vai ser inscrita nas premiações para concorrer como música original, porque realmente é uma música muito boa. Eu acho que é uma música que complementa muito a história e faz a questão, acho que, hã, conectar essa parte familiar dela com a parte do que ela estava vivendo ali no futuro já com a Rainha Má. Uhum. E essa apresentação, ela dá esse prelúdio, né? Ela dá um tom para a gente poder entender toda a importância que tem a princesa
junto ali com a galera do reino, né? Que Isso. também tem uma presença muito importante. Porque É, tu vê o crescimento, né, tu vê a diferença das idades ali, eles crescem, né, e uhum, todos reaparecem já adultos. isso é muito interessante ter essa representação e essa representatividade também do povo que no filme original não tem. Acaba ficando ali se atendo mais a princesa, a rainha má e os sete anões, né? Isso. Mas o que eu preciso dizer é que esse filme, ele passou por muitas polêmicas que eu já conversei com o Cássio sobre isso, lá no Pop Stuff a gente também tem um texto que eu escrevi na época do lançamento, falando sobre a questão do filme ser levado por polêmicas que, na verdade, eram opiniões públicas que as pessoas têm direito de ter. No caso, a Rachel Zegler fazendo seu apoio público à Gaza, no genocídio que está se passando lá por culpa de Israel. Uhum. Né, então ela, obviamente, criam essa teoria, a mídia norte-americana trouxe muito isso à tona, não só contra a Rachel, mas principalmente contra ela. Uhum. Vários outros atores sofreram represália ali por alguns veículos, e acho que a parte que me irritou mais da questão das polêmicas do filme foi que, ai, a Gal Gadot e ela não são amigas. Aí eu volto a lembrar uma coisa que é muito importante, gente, você que não sabe ainda ou não quer acreditar ou admitir, colega de trabalho nem sempre vai ser teu amigo, tá? Então é um ponto muito importante de lembrar. É um ponto importante de lembrar e também a gente precisa lembrar que as ideias não batiam com uma da outra. E isso Sim, não significa e não significava que elas eram inimigas ou não se gostavam. é. Apenas E tinham Cássio, pensamentos controversos entre uma e outra. tem uma coisa que me irrita um pouco na Disney, e não só na Disney, como agora como a Rachel Zegler tá fazendo Evita dentro do West End lá no Reino Unido, que as pessoas colocam as decisões criativas de uma equipe que tem produtor, roteirista, pessoa que trabalha no cenário, fotografia, colocam a culpa no ator, Uhum, sabe? Isso é o tipo de coisa que me irrita demais. Por exemplo, sim. as pessoas, a peruca da Rachel Zegler. Nem a peruca, né, o cabelo da coitada, cortaram o cabelo dela daquele jeito, né. Mas é o que eu fico pensando, não são escolhas dela, sabe. Ela até pode dar Não. opinião, como muitas vezes a gente sabe que a Rachel Zegler aos seus 20 e poucos anos dá muita opinião, e eu acho ótimo isso, Uhum. ainda mais pra uma atriz em formação que as pessoas estão tentando derrubar ela de alguma forma, e toda vez que tentam derrubar ela diz assim: "Olha, tô fazendo sucesso em Evita", né, porque logo que terminou ali o processo de divulgação de Branca de Neve, começou a sair matérias assim: "Ah, esse vai ser o último trabalho da Rachel Zegler, ela só é esquecida pelo público e pela mídia". Aí vem Evita e coloca ela em destaque de novo. Né? Até o Fantástico fez matéria sobre Evita e, tipo, né, uma coisa muito doida. É. E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque ao mesmo tempo que a indústria ela levanta, ela derruba. Uhum. Como você bem pontuou, Branca de Neve foi um produto que foi controverso desde o começo, né? A gente precisa lembrar que a primeira polêmica foi não ter os sete anões. Lá na Isso. época do desenvolvimento e tudo mais. Sim, É, lembrando que o desenvolvimento começou em 2016, né? Então tem sim, bastante tempo que essa ideia está sendo planejada e replanejada, acho que é principalmente isso. sim. Foi um filme totalmente vivo até o final, literalmente. Porque até a finalização do produto, até a estreia do produto, ele estava ali sofrendo hate, tendo visibilidade, sendo invisibilizado também. E desde o começo tinha ali alguma coisa que tratava sobre a pauta de Branca de Neve, até de fato chegar ali em março de 2025, né, que é o início desse ano que a gente está gravando esse episódio de hoje. Uhum. E o outro ponto que eu destaquei aqui foi a atuação da Gal Gadot é extremamente sem graça. Ai, Foi Cássio, esse por ponto que favor. eu coloquei, assim, porque quando eu assisti no cinema, eu saí da sala, falei, nossa, chata, né? Sem Uhum. graça, né? Caricata. Não, e Cássio, o que me choca, vou ser muito sincero, agora falando da atriz, ela disse que teve uma professora trabalhando com ela na parte da voz. Só que não tem nada de diferente na voz dela, na entonação. Eu fiz até o teste de assistir algumas cenas do filme com a dublagem brasileira, a dublagem salvou, sabe, Uhum, ali Flávia vários Sadi. momentos da interpretação, porque a dubladora conseguiu trazer aquela voz, Sim. hã, que deixou interessante a cena,
sabe? E é isso que faltou, essa maldade, digamos, essa. Sabe a Rainha Má que a gente vê nos vídeos de TikTok que fica no parque circulando, Uhum, tirando sarro das pessoas, sabe? uhum, É uhum. aquilo ali que faltou ela observar. E é extremamente sem graça porque ela fica caricata. E quando eu falei isso, assim, saindo do cinema, eu falei isso com o André, meu noivo, na época era meu namorado, e ele falou que ele não achou, ele achou que foi bom, que eu tava com implicância e tal. Aí eu falei, será que eu tô com implicância mesmo? Eu vou assistir, eu vou reassistir, né, pra gente poder gravar com uma mente mais aberta. E eu fui com a mente mais aberta, de fato, pra talvez eu tivesse errado mesmo, que tivesse enviesado das coisas que eu li, das coisas que eu já tinha visto sobre o filme. E sim, na minha humilde opinião, a Gal Gadot só é um rostinho bonito. Me desculpa quem gosta, tá tudo certo. E tá tudo bem ela ser só um rostinho bonito também, porque ela faz sucesso aí nos filmes que ela faz, e tá tudo bem. Na minha opinião, a Flávia Sadia é quem levanta a carreira dela, que é a dubladora Aham, dela aqui no Brasil. sim. Como E você Cássio, bem eu acho que tem observou. um ponto importantíssimo, assim, de que eu vejo pra essa personagem da Gal Gadot, que é a Rainha Má, que é uma personagem que tem músicas que tem cantos um pouco mais líricos. Então a gente vê que ela não atinge aquelas notas, eles adaptaram de acordo com o que ela podia entregar, sabe? Só que a gente sabe que a Disney já fez em alguns momentos de musicais, tipo High School Musical, colocou outro cantor pra Uma cantar dublagem. na dublagem. Uma dublagem. É, botou ali pra fazer o lip sync, tá ótimo, sabe? Eu acho que eles quiseram muito fazer o barra acontecer com ela. E ali eles tentaram, talvez por ter sido caro também, né, ter ela no elenco, eles quiseram fazer valer a pena. É. Custe o que custasse ali, mesmo que, né, esse custo fosse adaptar as canções, mudar ali o tom das músicas, que não valeu o preço pago. Mas assim, Cássio, num geral do filme, eu não desgosto dele. Não, 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 Eu não. gosto do filme, eu gosto da estrutura, eu gosto das músicas que a Rachel Zegler canta. Já Sim, também a versão brasileira das músicas é boa também pra sim, isso. sim. Então, eu acho que o filme, na verdade, ele ganhou aquele hate. Até hoje em dia, na verdade, o IMDb ainda não corrigiu, que ele tem. O IMDb faz esse processo de corrigir pessoas que dão a votação do filme antes do filme estrear. O Uhum, filme, antes de estrear, já tinha muita votação negativa. Então sim. é um filme que tá lá no IMDb com 2 pontos de Uhum. 10, né? O que É. prejudica muito para quem não se baseia em números, não se baseia na experiência da Uhum. narrativa, sabe que é prejudicial. Eu Então, discordo assim, totalmente dessa pontuação. Eu acho que ela não é uma pontuação totalmente errada, equivocada. O filme, como a gente disse lá na abertura do programa, ele sofreu muito hate antes de estrear mesmo no cinema. E é meio controverso porque no Disney Plus ele figurou ali como os mais assistidos por muito tempo, né? exatamente, é. Então a gente bota assim numa balança, sabe? Bilheteria, críticas de internet, de críticos, de portais famosos e a visualização no streaming. A É. conta não fecha, ela não bate. Eu acho que às vezes a Disney deveria ser um pouco mais esperta nessa questão de divulgação. Por exemplo, assim, ó, viu que não tá dando certo, corta dos cinemas, joga para o streaming mais cedo, Isso, sabe? isso. Porque eles conseguem ali desenvolver de outra forma, né? Uhum, Assim como a gente vai falar de Hélio em outro episódio, Hélio também passou por esse mesmo processo de ter saído dos cinemas muito rápido, uhum. né? Mas ele tem um processo muito parecido de polêmicas dentro da Sim, construção de desde desenvolvimento. o desenvolvimento. É, Então acho que isso é um ponto que as pessoas às vezes não avaliam, que na verdade o problema às vezes jogam tudo na cabeça dos atores, porque é quem a gente tá vendo na tela, né. é, Mas tem muito mais por trás. Eu acho que aquele momento que a Disney tentou jogar a culpa e tentou, fazer que a Rachel Zegler apagasse tweets, essas coisas assim, foi o momento que eles se perderam totalmente ali, uhum, né. Tentaram dizer assim: "Ah, ela precisa de um media training", essas coisas assim. uhum. Talvez quem precisa de media training é a Disney nesse momento, sabe. E olha, a gente vem falando sobre isso há muito tempo, né? Assim, o despreparo me parece uma empresa totalmente despreparada. E a gente está falando de uma empresa centenária que é referência mundial no entretenimento. E a Uhum, gente tá vendo erros de principiantes, sabe? Desde o tratamento com o digital, que a gente já bate nessa tecla há muito tempo, de que a Disney ela não uhum. sabe, e de fato não sabe aproveitar o digital.
a situações de assessoria de artistas mesmo, como foi o caso da Rachel, como por muito tempo foi com a Miley Cyrus na época ali de tentar moldar ela para um role model. Tudo bem que não é o mesmo, não é a mesma função ali entre ela e a É, e Rachel. Cássio, eu acho que tem uma coisa de produção que a Rachel Zegler já falou em entrevistas quando ela estava divulgando o filme, que foi um filme que ela gravou 3 vezes. Fez um filme que ela gravava no cenário, um filme que ela Uhum, gravava no chroma key, e é outro filme que ela gravava quando tinha os bonecos para interpretar com ela, ela tinha que gravar com os bonecos também. exato. Então é um filme que foi feito 3 vezes, basicamente, porque era uma produção muito extensa. Uhum, Ou seja, ele talvez se transformou um filme caro pra Disney, porque eles não souberam criar, assim como o Wicked, que eu já sempre falo de Wicked como um exemplo, que criou cenários realistas ou foi para espaços que já existiam, uhum, faltou a Disney fazer esse investimento de talvez parar de usar cenários de estúdio. uhum. É, e esse é um ponto importante que a gente precisa observar, que não é a primeira vez, não é a primeira produção que está sendo utilizada ali, basicamente toda no Chroma. A gente entende que é uma tecnologia que está super a favor, por economiza com muitos pontos, mas tem que ser bem utilizada e tem que ser muito bem feita, porque o Uhum. Chroma ele já é artificial por natureza. Ele é uma coisa irreal. É uma coisa totalmente criada por computador. E se não é bem criada, se o orçamento é baixo, a gente fica nível descendentes, sabe? Sim. Que é um orçamento que pro orçamento dele é super, super top, sabe? Usar É. os bonecos de The Sims para fazer figuração. É isso, é o que o orçamento deu. Mas a gente tá falando de uma produção de blockbuster, sabe? Uhum. Uma adaptação totalmente esperada aí por muito tempo, que não teve o tratamento que merecia desde a Disney mesmo. Eu acho que quem errou muito nesse ponto desde o começo foi a própria Disney. E aquela história, né, de que eles fazem uma divulgação muito porca, é a palavra que tem que usar, é uma divulgação muito ruim. Esse ano a gente viu 3 divulgações muito, assim, fracas: Branca de Neve, Lilo e Stitch, Hélio, também Thunderbolts, que eu acho que Thunderbolts da Marvel foi a que teve melhor divulgação, depois Lilo e Stitch, que foi uma coisa mais orgânica, Uhum. né. Lilo e Stitch se mantém ainda por ser uma coisa mais orgânica, mas os outros eles não estão sabendo divulgar. Isso Não. não é nem uma, digamos, uma crítica à assessoria de imprensa que eles contratam, que a gente tem contato e tudo mais. Isso é uma coisa interna da Disney de como eles querem fazer essa divulgação, né. Assim, para a assessoria poder trabalhar tem que vir um briefing. Então, o Exatamente. erro ele começa da matriz. Então, a própria Disney não está sabendo brifar os contratados deles que vão fazer. É aquela coisa, a gente foi contratado, a gente tem que fazer. Como que a gente vai fazer? A Uhum. gente vai trabalhar com o que a gente tem. E assim, não acredito que o problema seja só das assessorias, por exemplo. Eu acho que vem, e é um problema que a gente vê globalmente, não é da Disney Brasil o problema. É Disney enquanto empresa desde lá dos Estados Unidos. O Lilo e Não, Stitch ele foi bem muito divulgado por, como você falou, organicamente. Porque o próprio personagem se vende. Porque e se eu não acho que fosse na isso. verdade o orgânico para o filme veio no Disney Plus, né, porque foi bem na semana que a Rachel Zegler estava lançando como é que se diz? As apresentações testes de Evita, que já estava tudo lotado, esgotado, e ela começou a divulgar ali, tipo, o videozinho de Evita, as primeiras cenas que saíram ela fazendo o show na sacada, né, a canção na sacada. Aí ela começava a divulgar assim: "Ó, gente, em tal país está em primeiro lugar, em tal país está em primeiro lugar, no Brasil também está em primeiro lugar". Ficou uma sequência de tweets muito engraçada, assim, porque as pessoas realmente, de certa forma, criticaram tanto o filme, mas: eu estou criticando para assistir Uhum. no cinema, mas se tá em cá na minha casa eu tô vendo". Não vou pagar ingresso para ver no cinema, mas eu vou assistir quando entrar no Disney Plus. E foi exatamente a mesma crítica que o pessoal da Pixar fez quando a gente lançou agora a Hélio, né. O pessoal Uhum. da Pixar mesmo falou assim: "A gente tenta, mas se vocês não vão no cinema, não tem como o filme se manter, né, ou Sim, crescer", né. sim. A gente vê isso, que as pessoas se prendem a uma nostalgia, talvez, a esses personagens. Eu acho que muito ao mundo das princesas que a Disney criou, esse universo, Uhum. né, e faço as adaptações, mas eu acho que agora eu já vou encaixar uma outra coisa que tá na minha lista ali, Cássio, Uhum. que é agora nesse mês também a gente teve o lançamento do Frozen, o musical, dentro da plataforma do Disney Plus, que Sim. é uma gravação da Broadway.
né? Eu não sei se é da Broadway ou da West End, não lembro, mas é a gravação do musical no teatro. E é aquilo que eu queria ver, sabe? Eu acho que é isso que falta a Disney perceber, que talvez não precisa gastar com live action se tu tem um musical muito bem produzido. Uhum. Por exemplo, agora, esse ano ou ano que vem, eu não lembro agora ao certo, vai lançar de novo nos teatros. Não, é esse ano. Vai lançar nos teatros o Bela e a Fera, edição especial 30 anos, eu acho, na Broadway. E ele tá todo repaginado, tem, claro, algumas características que se mantêm de figurino, mas é algo que eu digo assim, pô, isso eu queria ver. Me interessava muito mais eu do teatro do que ver a versão ali com a Emma Roberts, sabe? Que É. é boa, eu gosto muito, mas eu fico assim, talvez eles precisam investir nesse universo e ver que esses universos fazem sentido, né? Tanto Totalmente. que, por exemplo, quando eles inseriram na plataforma do Disney Plus o Hamilton, que é um musical que não tem vínculo nenhum com a Disney, mas eles Uhum. fizeram esse contrato, Uhum. eles se surpreenderam porque é um musical que nunca saiu nunca eles pensaram em tirar, porque sempre tá ali, as pessoas estão sempre reassistindo. É. A gente está num momento, e aí não é uma coisa só da Disney, trago até aqui para o nosso Brasil mesmo, de que as produções originais elas estão meio que escassas. A gente está vivendo aí de reboot, estamos vivendo de novas adaptações, que a gente que acompanha a bolha noveleira, né, que nós Uhum. fazemos parte, a gente está vendo aí, a gente está vindo de uma sequência de remakes que alguns deram certo, outros nem tanto. Trazendo para o Brasil, a gente tem o Vale Tudo Agora, que não tá lá grande coisa. Eu não acompanhei a versão original, mas o que eu tenho acompanhado, os cortes do Twitter, as comparações elas são inevitáveis. De fato, o texto da Manuela tá fraco, E mas. assim, Cássio, eu acho que tem uma coisa que eu compartilhei até esses dias no Story, que era um trecho de uma entrevista da Alicia Manzo, e depois eu fui ver ela completa, e tem muita. Alicia Manzo, autora de A Vida da Gente, a Uhum, última novela que ela fez na Globo foi Um Lugar ao Sol, que foi uma novela pandêmica, entrega completa, então ela não tinha como fazer adaptações e narrativa, o que eu achei ótimo, por um lado, que eu acho que foi a primeira novela que eu assisti completa sem ter interferência do público, e muita gente odiou isso, e eu achei ótimo porque a história estava fechadinha ali, né? Fazia sentido pra mim aquele início, meio e fim. Claro que tem uma coisa ou outra que a gente não gosta, mas a gente nunca tá faz satisfeito com parte, tudo. faz parte. Mas o que ela fala é muito isso que as empresas de televisão e streaming, cinema também, eles não estão mais querendo trabalhar com riscos. E isso que é um problema, né? Esse ano, por exemplo, a gente teve um grande destaque nos cinemas, que é o filme Pecadores, que agora já tá no HBO Max, que agora voltou, o Max voltou a ser HBO Max. Enfim. O Pecadores, ele foi um filme que traz coisas que a gente já conhece, que no caso ali, narrativa de vampiros, narrativa sobre a história negra, né? Então a gente tem coisas que a gente já conhece, mas envoltos numa nova narrativa, numa mescla de informações que é interessante, que fez o público ir no cinema assistir, ficar mais Uhum, tempo nos cinemas do que eles mesmos esperavam. uhum. Então, acho Mas que é esse aí risco, sabe? mas aí até que ponto esse risco ele não existe? Porque a gente está vivendo o momento, bom, trazendo para o nosso tema, Branca de Neve, é um clássico adorado por muitos, um apego emocional muito grande por ser o primeiro clássico, feito pelo Walt, pelo Disney ali, a Uhum. próprias mãos mesmo, foi o que alavancou a Disney. E se a gente traz o risco, como você bem observou, seria meio que risco zero, né? Mas ainda assim foi um produto que teve problemas, foi controverso, foi problemático desde a concepção, a produção e tudo mais. Trazendo para o Vale Tudo, que a gente falou agora há pouco. É uma das novelas que tem uma das vilãs mais perversas, mais bem lembradas da TV brasileira e Que não hoje em tá dia as pessoas rolando. assistem e digam assim: "Ah, eu concordo com a Se Odete", identificam com a vilã, sabe? sabe. Porque talvez a gente não esteja mais tão distante dessas situações, eu acho que esse é o Exato. ponto. As pessoas antes olhavam os filmes, digamos que a gente o filme, série, novela, a gente olhava com uma certa distância, porque aquilo era muito novo, Uhum. né. Hoje em dia as coisas não estão mais tão porque que é aquela história, né, Cássio,
por que que as novelas de 1 minuto e meio, com 60 capítulos em 1 minuto e meio em plataformas de celular, estão fazendo tanto sucesso e as outras emissoras estão olhando assim, tá, a gente precisa dar atenção pra isso também, Uhum. sabe? E esses dias eu vi a própria Globo falando que está cogitando criar uma novela de 60 capítulos. Que eu Não, já acho tá certo, já tá certo. perfeito, eu acho maravilhoso. Eu assisti a novela da Televisa com a Dulce Maria, Penso em Ti, que também é uma Uhum. novela nesse estilo. Acho que ela tem 60 ou 80 capítulos. É maravilhoso, eu assisti em um É, mês. eles essa parte essa no só abrindo esse adendo, eles criaram esse novo núcleo de novelas que são de 60 a 80 capítulos. Ela é pra ser exibida antes da novela das 6, horário que era da Malhação. Malhação. Uhum. E vai ser a primeira janela vai ser de exibição o Globoplay, e Uhum. porque eles querem fazer, digamos, ter umas 3 já na sequência prontas pra poder dar sequência Uhum. sempre, né, não ficar Uhum. esperando. Então vão ser novelas que vão começar com quem? Valcir Carrasco vai estar ali fazendo essa primeira fase, e eles estão chamando autores que já passaram pela Globo pra trabalhar nessas histórias mais curtas, Uhum. e ter um elenco reduzido com produção mais prática que eles consigam jogar ali para as Ah, plataformas. Então acho que é uma questão das pessoas também enxergarem esses potenciais de uma forma mais interessante, né. e é Até tendência também. e entender que muitas vezes, talvez, Cássio, a gente vem de épocas que a gente assistia novela, sei lá, O Clone, né, que eram, sei lá, 200 e poucos capítulos, Uhum. 220, De uma hora 230. cada. Hoje em dia a gente já tem novelas com 170 de 40 minutos, ou Uhum. 37, 40, Uhum. 30. Uhum. São coisas que vão sendo, né, desenvolvidas e aprimoradas, né. Eu acho que Sim. é o comum isso acontecer. E trazendo para dentro da Disney, a gente teve a própria Disney Latinoamérica, né? América Latina, que Violeta começou com 3 temporadas de 90 capítulos cada uma. Uhum. Acho que é 90. Acho que é 90. Aí veio pra Soluna. Aí disseram que a terceira temporada foi cortada porque o elenco tava muito trabalho. Brigava muito. Mas nada confirmado. Fomos pra Bia com 2 temporadas de 60. Então, saímos de 3 de 90 para 2 de 60. Sim. E capítulos menores. Violeta tinha capítulos de 1 hora. Soluna tinha capítulos de. O primeiro capítulo de Soluna tem 1 hora e 10. Nossa. Bia, estou revendo no Disney Plus, capítulos de 35 minutos. 36. O maior capítulo que eu vi tinha 45. Sim. Então, assim, é sobre tendência, é sobre entender o público, é sobre entender o momento, é sobre acompanhar. Não demora muito, eles vão fazer uma novela na vertical. Uhum. Para os Não, streamings, por exemplo. e Cássio, eu acho que tem uma coisa muito interessante de como eles desistem rápido de certas coisas a Disney, né. Por Sim. exemplo, com o eu não vou dizer que é fracasso, porque eu gostei, mas eu acho que com a baixa arrecadação financeira de Branca de Neve, eles cancelaram outros projetos que eles já tinham pra frente, que era uma sequência de Aladdin, a primeira versão o live action do Enrolados, que eu Uhum. acho que seria uma esse sim seria um filme muito interessante de ver, porque ele é um filme que puxa muito mais pra comédia. Acho que é um dos primeiros Uhum. filmes ali de princesas dessa nova Sim. era que Sim. entende que precisa ser engraçado, né. Uhum. E, de certa forma, esse é um ponto que eu acho que eles pecariam no Enrolados, que eles não admitiriam que os personagens vão ter que fazer coisas adultas. Porque tem uma malícia na história do Enrolados, né, É. e que O obviamente numa Flynn. animação tu não trabalha tanto. O Flynn. Ele tem um sex appeal lá em cima. É, como é que tu vai cortar isso, sabe? Então, é o tipo de coisa que tu fica, assim, pensando, talvez até pra gente tenha sido bom eles serem cancelados, porque eles iam Sim. fazer uma coisa muito infantil e que não faria Muito. sentido pra gente. Muito. O que, na Mas. verdade, até me surpreende, porque eles estavam falando que ia ser Sabrina Carpenter, que seria a Rapunzel, e eu fiquei assim: "Como é que eles iam fazer uma coisa tão infantil com a Sabrina?", né? Impossível. Ela não ia Impossível. regredir. Não tem como. Mas sobre o risco que você comentou, eu fico muito naquela. Até que ponto eles não acham que é um risco fazer trazer um Enrolados, por exemplo. Fico pensando qual é lá na mesa, sabe? E aí, o Enrolados, como a gente vai fazer? Como que é essa reunião? Como que os executivos eles param para falar e bater o martelo? Vamos fazer o Enrolados, ou vamos fazer o Hércules que está acontecendo.
A Uhum. gente acredita que vem aí também, já tá demorando também de acontecer e de É, sair. o Hércules ainda tá agora naquela polêmica de tipo, será que sai? Mas também porque eles estão em dúvida do que eles acharam da versão do Reino Unido, do Do musical de teatro. musical. Uhum. Porque na Alemanha foi muito bem, levaram para o Reino Unido, Aham. e no Reino Unido as críticas são meio controversas, assim. O público e a crítica amam as musas, porque eu acho que o filme deveria ter um filme delas. Por favor. E e o Hércules, eles dizem que é ok, sabe? Porque parece que não inova, os cenários são grandiosos, mas não são tudo isso. Mas é muito pela nostalgia, será que vale a pena? A gente investir, gastar aqui? Vou trazer um outro tópico polêmico, que a gente tá falando outra coisa, mas tem tudo a ver, tá? A Pequena Sereia, que Uhum, foi uma grande polêmica desde o começo, sim. porque todo mundo criticou, para não dizer que praticou ali um racismo, sobre a escolha da Hayley como Ariel. Protagonista. Aham. É, a protagonista do filme. Ah, é porque no filme original ela não é preta. Ah, porque sereia. Ah, sereia não existe, gente, pelo amor de Deus. É. Sabe? A gente parte desse ponto. E Não. aí lançaram um Eles. filme que veio com mais polêmicas e mais coisas. E a gestão do risco, ela não foi prevista. Na minha concepção, ela não foi 100% prevista. Não, esse é o problema. Eles querem controlar, às vezes, muito as coisas e não percebem que, na verdade, eles precisam deixar com mais naturalidade, sabe? Uhum. Talvez falta esse viés de olhar com naturalidade. É até, na verdade, uma coisa que eu achei curiosa essa semana, que eles apresentaram, a Disney apresentou nos parques o novo animatrônico do Walt Disney, né? Que eles fizeram lá um boneco tenebroso, mas com a voz, né, Ah, pré-gravada, com coisas que já existiam do Walt Disney, que eles dizem assim: "Ah, a gente mantém, atualiza, porque a gente não quer que as pessoas esqueçam quem é o criador de tudo isso". E eu fico pensando assim: "Tá, mas e quando eles vão contar a história de verdade do Walt Disney, sabe?". Porque a gente não tem essa informação. E por que será que eles escondem também? Porque talvez ele fosse polêmico de certa forma. eu prefiro que nem tenha. Na minha Ah, opinião, aham. prefiro que nem venha. Porque a gente tá falando ali, ó, década de 30. Um homem branco da década de 30, sabe? Com todas as suas protagonistas brancas. Exatamente. Algumas polêmicas ali também no currículo, É. enfim. Ah, talvez é melhor nem ter. Aí a gente já tem o quê? Silvio Santos com 2 filmes. 3? Não, tem a série, né. A série e 2 dois filmes. filmes. É. Uma série produzida, inclusive, pela Disney. Mas é isso, né? Era melhor nem ter também. É, o único resquício de Walt Disney que nós temos é aquele filme com a Mary Poppins e o Walt. É o único, né, que Que nós coloca a Mary Poppins como a grande vilã também, né? sim, Vamos observar isso porque daqui. porque a autora não queria que as coisas dela fossem transformadas pela Disney, sabe. Hum, Ela tinha a opinião dela e ela estava hum. certa, assim, no Kinga. Muito Kinga. mas voltando ao filme, Cássio, eu acho que estruturalmente ele funciona muito bem pra mim. Uhum. A questão narrativa, a questão de como eles É. contam. As músicas são muito bem interpretadas, não tem como, a menos a parte da Gal Gadot, mas as partes da Rachel Zegler são ótimas. Sim. E eu acho que as músicas novas são muito boas também. Encaixaram perfeitamente ali no enredo. Eu vou só ler, eu fiz mais algumas observações, mas eu vou dar uma Uhum, passada rápida, até pra gente adiantar também. Trazendo o ponto do empoderamento da Branca de Neve, que foi um ponto que foi muito batido lá na época que começaram a sair as coisas. E eu acho importante trazer a Branca de Neve atualizada para um lugar de atuação e não de subserviência. uhum, Porque, é, claro, a gente está falando de um filme de década de 30, claro, mas ela é mais do que um rostinho bonito, sabe? Está falando da princesa que vai ali reinar aquele espaço e que
Por mais É, que digamos seja assim, a princesa que tinha o direito de ser uma princesa, ela foi jogada numa situação de exatamente, exatamente. como serviçal, me faltou a outra palavra. Isso aí. E um outro Subservência, veja. isso, subserviência. E o outro ponto que eu coloquei aqui, que o príncipe ele é apresentado como um plebeu, diz muito. A minha escrita foi: príncipe apresentado como plebeu diz muito. E diz, porque quebra aquela coisa do príncipe encantado no cavalo branco que vai salvar ela. E que tem uma equipe trabalhando com ele, não Tem tá uma equipe, ele sozinho. não trabalha sozinho, eles É. lutam juntos para buscar ali uma melhoria pro povo. Eu acho que Quase ali que um eles Robin deram. Hood. É exatamente o que eu ia falar, uma coisa meio Robin Hood que tacaram no meio Uhum. pra dar um sentido. E aí, finalizando aqui, as minhas duas últimas observações apesar de ter uma atuação caricata, a Gal Gadot fez uma boa transformação em bruxa. É. Claro que os efeitos Visualmente, especiais ajudaram bastante. visualmente funciona, obviamente, Isso. né? E pra Mas final... assim, eu vou manter minha opinião do meu texto, que eu digo que a Bruxa Má tinha que ser uma drag queen e tinha que ser, isso não tá no meu texto, mas tinha que ser a Jinx Monsoon, que é uma das drag queens mais, na verdade, hoje em dia a Jinx é uma mulher trans. Uhum. ah, Ela é uma das pessoas, assim, mais geniais que eu vejo dessa parte, que sabe trabalhar com comédia, drama, musical, então acho que tinha que ser ela. Mas É. acho que seria demais pra Disney também. Mas aí tivemos lá na Pequena Sereia a participação como Úrsula, que seria um bom momento de termos uma drag queen também, Uhum, que não rolou também à época, né? exatamente. E só para finalizar aqui as minhas observações e anotações sobre Branca de Neve, é que a Branca de Neve não morreu. É, Esse é o ponto, porque lembrando lá o desenho de 37, o príncipe chega, dá o beijo nela, sobe no cavalo, eles vão em direção ao castelo na nuvem, e ela de olho fechado. Sempre. As teorias de internet, né? Então nessa não, ela acorda e aí eles vão lutar juntos para recuperar o reino. E dessa vez a Rainha Má também não morre, ela é aprisionada no espelho. é, né, fica aí essa reflexão de que talvez às vezes as pessoas precisem, Ser ser aprisionadas no espelho. aprisionadas no espelho. E, num geral, a minha observação, a gente já falou sobre isso, mas é um bom filme, é uma boa adaptação. A adaptação, gente, É. não é refazer o que já está E eu pronto acho que é fielmente. interessante, Cássio, quem tiver oportunidade, está em domínio público, tem tradução gratuita na internet. Leia Os contos. o conto original da Branca de Neve dos Irmãos Grimm. Ele é bem rápido de ler. Tem algumas versões que tem ilustração, então vocês vão poder ver como é que era estruturalmente a ideia que eles tinham. Mas é muito diferente. Tipo assim, todos esses contos, eles foram adaptados e o que a gente conhece no generalista são coisas felizes, né? Uhum, Não são coisas que são, digamos, ah, ah, tristes ou com um final trágico, como alguns desses contos originalmente são. Então uhum. a gente tem que ter essa noção que tudo que estamos vendo é uma adaptação, é uma reinterpretação e é uma visão de quem está trabalhando ali, seja na parte visual, seja na parte do roteiro. Então a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Eu acho É. que falta esse pensamento às vezes nas pessoas. As Senso produções crítico não, mesmo. as produções não são feitas sozinhas, né? Uhum. E assim, observando, como você mesmo disse, a animação de 37 é uma adaptação. O Uhum. live action de 2025 é uma adaptação. Vá com a É, mente aberta. e tanto que Cássio, se não gostou desse live action, tá cheio de live action da Branca de Neve pra assistir, Muitos, né. Tem muitos. várias versões, tem aquele que eu acho pavoroso da, me esqueci, da, Kristen Kristen Stewart. Stewart, Nossa, terrível. horroroso Mas aquele. tem quem goste. Mas eu acho que, assim, tem opções, não gostou? Busque outra. É isso que a Busque, gente. busque. Mas vá com a mente aberta de que é um bom filme e entenda a adaptação e não critique. Sabe? Exatamente. Ou critique, se você tiver um senso crítico que seja convincente. Podemos seguir para o próximo? Podemos seguir para Odessa. Então, Odessa, gente, é um musical que estreou mais ou menos na mesma época do Branca de Neve, só que estreou nas plataformas digitais.
Acho que é porque a Disney já tinha uma ideia de tipo, acho que não vai dar muito certo, não vai atrair tanto público, né? Porque ele é tipo uma ópera rock pós-apocalíptica. Então traz muito dessa questão de ser, né, um filme que traz um universo criado, né? Uma coisa assim mais ah, visualmente exagerada e só que esse visualmente exagerado no universo ali, que a Odessa, que é a personagem principal, tá em busca de, tipo, encontrar as suas raízes, digamos assim, né, mais sobre as suas raízes e tentar desvendar alguns mistérios do universo ali que eles moram. Então o Odessa falta esse exagero no roteiro, sabe? O roteiro eu acho que ele é muito simplório. Então faltou essa pegada ali na ideia principal. Até deixa eu só pegar aqui, Cássio, Aham. para eu não esquecer. Eu só vou ler a sinopse certinha que tá no Disney Plus, porque daí vocês vão ter uma noção geral do que é o Eu filme. amo a sinopse do Disney Plus. É, é uma coisa maravilhosa. Tá aqui. Que é uma linha. Uma ópera rock sobre uma garota da fazenda em uma missão de recuperar sua herança familiar. Estamos falando da Hannah Montana? Podemos estar falando da Miley Stewart. Mas não, é da Quase. Odessa. Da Odessa. Bom, gente, o que eu posso dizer assim sobre esse filme? Ele é um filme que faz sentido o início, meio e fim dele, mas como eu estava falando antes, falta essa questão do dele ser divertido, sabe? Ele é um musical que leva muito a sério, ele é um musical que falta ser um pouco mais debochado, um pouco mais cafona, porque eu acho que tem isso em musical, né? Eu acho que tem esse exagero na tela, né, ali, como é uma ópera rock, eu acho que tem uma questão que eu assisti esse filme logo depois que teve o show da Lady Gaga no Rio de Janeiro, Sim. que é uma ópera rock, né, que agora vai teoricamente mudar para a turnê oficial, mas a gente vê aquela ópera rock toda montada, toda estruturada, contando uma historinha, e ali nesse filme é uma ópera rock, as músicas não são assim as melhores do mundo, mas, hã, funciona a história, assim. Poderia ser melhor, poderia ser mais curto, poderia assim, os protagonistas que são a Sadie Sink, que faz a Odessa, e o Kelvin Harrison Jr., que faz o Eury, que também é um cantor dentro da história, eles são ótimos juntos. Funciona muito bem. Mas tem coisas, assim, que ficam muito deixa só essa moto passar. Aham. Demorou hoje, né? Demorou, hoje tá tranquilo. O que que acontece? Dentro dessa história tem o Plutonovic. O Plutonovic é tipo o general do espaço lá da cidade e ele controla tudo. Tem um programa de televisão que ele tipo tenta encontrar novos talentos e tudo mais. Ele tem uma mistura de Mágico de Oz com o Caesar Flickman do Jogos Vorazes. Né? E um pouquinho do Simon Cowell. Eu anotei aqui também porque tem isso. Então tu pensa assim, ó, o Mágico de Oz, um pilantra. O Caesar Flickerman, um apresentador atrapalhado. E o Simon Cowell, um grosseiro. Então você pega tudo isso e junta o personagem ali. E tem uma outra protagonista, uma outra parte no elenco que é a Dion, que é apresentada pela Regina Hall. E ela parece muito as vilãs dos anos 90 de filme. Então ela tem toda uma estética muito bem feita, a maquiagem dela, o cabelo, roupa, é tudo muito legal, funciona muito bem. Ela tem um estilo meio Grace Jones, a cantora Grace Jones, então é uma coisa mais. Acho que na verdade deve ter sido sim uma inspiração. Eu não consegui encontrar essa informação, mas eu tenho quase certeza que sim. O filme, na verdade, Cássio, no geral, ele é uma crítica ambiental. Então, Sério? é, no Hum, geral, pelo menos eu consegui pegar essa informação, porque ele é uma crítica ambiental é. e a Odessa, ela ali como uma viajante tentando recuperar suas raízes e a sua herança familiar, ela percebe isso e tenta ajudar de alguma forma a toda a população, né? Acabar com o plasma que destruiu o plasma do Plutonovic que controla tipo a população em si. Uhum. Só que assim, tu percebeu que eu não consegui dar um resumo do filme? Sim. Porque é muito difícil.
Aham. É muito difícil dar um resumo do filme. Inclusive eu fui procurar, tipo, resumos mais curtos, não tem. E tem resumos mais extensos, que, tipo, explicando a narrativa, porque eu acho que eles viram que, tipo, É como é que a gente difícil faz? resumir, explicar em poucas É, palavras. É muita informação, né? Em é muita poucos minutos você informação. trouxe tanta coisa, ópera rock, vilão dos anos 90, personagem que é um conjunto de três pessoas. É, e assim, ele é um filme que ele teve uma repercussão muito baixa, né, a estreia oficial dele foi no, South by Southwest, lá nos Estados Unidos, aquele, né, que tem o SXSW, e foi, assim, muito triste ver que um filme que tem um elenco grande, digamos a Sadie Sink, que é conhecida pelo Stranger Things, a Regina Hall, então, tipo, tu vê que é um filme que ficou realmente perdido, ele é um filme de poucos personagens, né, então é um filme que é o tipo de trilha sonora, quando é musical, eu normalmente Aham, escuto mais de uma vez quando eu assisto depois. aham. Esse eu não quis ouvir. Eu vou jogar um pouquinho da culpa na Disney, tá? Que mais uma vez foi aquela divulgação porca. Não É, foi uma divulgação muito boa. mas eu acho que eles nem quiseram muito, tá, Eu só acho que pra dizer. não, eu acho que o esforço foi zero. Eles iam se esforçar muito pouco e esse já era o máximo deles. E Porque foi. assim, lembra que um tempo atrás eu falei pra ti que quando a gente estava programando gravar esse episódio, que eu falei pra ti: "Esse filme lembra muito Aquaria", o filme do Lembro. Sandy Júnior. Aham. Fui rever Aquaria. Aquaria é um filme muito melhor que Odessa. Se Eita! eles tivessem feito um remake de Aquaria, faria muito mais sentido. Olha só. Viu, Sandy Júnior, vocês não fizeram esse filme em vão. Não foi em vão, não ficou na bolha. Não, não, sério, assim, faz muito sentido, tem certas conexões narrativas que Aquaria e Odessa são muito parecidas mesmo, e só que Odessa é muito complexo, ele em momentos ele é muito escuro, ele foi um filme que apesar de ele ter 1 hora e 40 e poucos, eu demorei muito pra assistir, porque tinha momentos que eu dizia assim: "Não, tem que levantar que eu vou dormir", sabe. Não prende, né? É, não me prendia, esse era um ponto muito difícil, ele não me prendia. E eu não conseguia seguir ele, assim, com facilidade. Tem um momento que eu disse assim: "Ah, vou botar no dublado pra ver como é que fica". Claro, as músicas eram legendadas, mas eu Uhum. disse assim: "Nem no dublado eu tô conseguindo", sabe. Então eu voltei para o original e fiquei assistindo. Acho que ele foi um filme mal planejado, em questão dessa questão do como principalmente que eu falei do exagero, Uhum. porque o diretor deixa eu só pesquisar aqui que eu me esqueci o outro filme que o diretor fez. Hã, o diretor, ele é o Jeremy Jasper, ele fez um filme que se chama Patty Cakes. Patty Cakes, ele é um filme que, hã, ganhou muita repercussão lá nos Estados Unidos, participou de muito festival, ele é um filme muito legal, eu já assisti. Porém, inclusive aqui tá dizendo que ele olha, Cássio, agora também faz muito sentido. Mais uma coisa que agora tá aqui na lista das coisas que ele fez. Ele dirigiu o clipe da Selena Gomez in The Scene, Hã. Love You Like a Love Song. Mentira! Aham, tá aqui na lista de trabalhos dele. E Olha! agora vendo a minha lembrança, assim, ó, foi tipo um flashback, vendo essa minha lembrança do Love Like a Love Song, Tem muito de Odessa. Odessa visualmente tem muito disso. Principalmente Realmente. as cores, os efeitos Aham. visuais. A de Então é Odessa isso. eu me ative a ver só o pôster e no máximo um trailer, né? É, Então, de fato, falando agora do Love 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 Song, tem muito a ver. eu não O tinha prestado pouco que eu atenção vi. nisso. Mas assim, ele é um diretor que ele trabalha muito começou a trabalhar muito com essa parte, o Patty Cakes foi o que deslanchou ele e fez com que ele surgisse outras oportunidades. Mas, por exemplo, Odessa já não foi muito bem, e o próximo filme que ele tá em pré-produção é o Circo da Noite, que ele é um livro muito prestigiado ali na bolha literária, as pessoas gostam muito. Hã, confesso que eu nunca li, mas ele é um livro que vai muito bem, assim, já mudou de editora aqui no Brasil, inclusive, porque questões contratuais. Mas ele é um filme que vai muito bem. É um livro, desculpa. Mas, Uhum. assim, o Odessa não conseguiu me prender, né. E agora, só pra gente finalizar nesses últimos 10 minutos, eu vou trazer mais Aham. uma coisa que me prendeu muito nesses últimos dias e eu não consigo parar de pensar e ouvir sobre, Por favor. que falando em musical, que música que gruda na cabeça,
mas aí já tem que lembrar que não é Disney, tá, gente? É Sony com distribuição na Netflix. É Garota Guerreiras do K-pop. É muito bom, Cássio, sério, assista, Vou ver. assista, Esse eu não vi assista. ainda. Assista em português, porque as traduções das músicas, as adaptações são muito bem feitas. Depois, se Aham. quiser ouvir só as músicas, porque a trilha foi liberada só em inglês, é muito boa. As músicas são ótimas. É uma mistura, assim, ó, são 3 protagonistas, né, que elas estão ali brigando pra salvar o seu universo, e cada geração ganha um trio novo. E esse trio é, digamos assim, uma mistura de Três Espiãs Demais com, deixa eu pensar, Josie e as Gatinhas. Lembra aquela animação que tinha? É uma coisa assim, mas faz muito Ah, sentido, é muito divertido, traz a toda a cultura da música coreana, né, a estrutura de fãs, isso foi muito legal. E ele é um musical que prende. Eu fui abrir meu Last FM hoje sem querer, e tava ali música mais ouvida da semana, Golden, The Huntrix, que é a banda fictícia. Eu fiquei assim: "Ah, tá, eu tô colaborando pra elas ficarem no top 50 do Spotify", que fazia sim. até inclusive saiu essa notícia, né, que fazia muitos anos que nenhum personagem fictício, figurava ali, dentro da lista dos mais ouvidos. O último tinha sido Hannah Montana, com He Could Be The One. Eu até fiquei assim: "O quê? Nossa, Que aleatório He Could Be The One ficar", né. juro, não esperava por essa. Também não, quando veio a informação eu fiquei assim: "Ah, deve ser a música do filme", sabe. Mas não, era He Aham, Could Be The The One. Climb, É, que mas não é é que The Hannah Montana, Climb mas é Miley Cyrus. esse é o problema, The Climb tá acreditado como Ah, Miley. verdade. Então, eu fiquei assim: "Mas não deveria ser Best of Both Worlds", sabe. Mas não, tá lá, He Could Be The One. E agora a Huntrix, que é a banda do Guerreiras do K-pop, Hã? K-pop, K-pop? K-pop. Aí é outra banda, É gente. outra, é As outra. as pop as POCs coreanas. As guerreiras do K-pop, elas conseguiram essa ultrapassar esse universo. E, inclusive, é muito engraçado, porque dentro do filme tem os Sadia Boys, que é tipo uma boy band dos demônios que estão ali pra competir com elas. E existe essa guerra no mundo real das pessoas não quererem que ficarem brigando assim. Sadia Boys vai ficar na frente da Huntrix, Huntrix vai ficar na frente do Sadia Boys. É muito interessante como funcionou tão rápido esse universo, que eu não sei se eles esperavam esse sucesso todo. Acho que ele foi um sucesso que também atrapalhou Hélio nos cinemas, Hum, mas isso vamos comentar depois. isso E aí. mas é isso, gente. Falamos sobre 3 musicais desse primeiro semestre, digamos assim, Com 2 boas né. recomendações. E uma É. nem tanto. Ai, gente, eu fiquei com pena de Odessa, sabe. Por exemplo, o visual da Regina Hall, eu amei, ela é maravilhosa. Ah, e tem outra coisa de Odessa, agora eu me lembrei. Hã. O Eury, ele é um personagem que ele é assim, teoricamente as pessoas ficaram olhando assim: "Ai, achei que ele fosse gay", porque visualmente ele é visto como gay, sabe, por causa das Entendi. cabelo, roupa, essas coisas assim, mas é um universo tão doido que eu nem consegui imaginar dessa forma, até porque ele faz um casal com a Odessa e também, Uhum. né, ali eu acho que eles nem estão preocupados com essa questão de identidade de gênero ou Não. orientação sexual, então nem faria sentido se preocupar com isso nesse momento. Então, para finalizar, a sua recomendação sobre Odessa é assista o Fuja? Assista com paciência. Mente aberta e muita paciência. Muita paciência. Ah, sim, se você tem uma facilidade com inglês, vai limpando uma estante, sabe. Entendi. Vai dobrando uma roupa. Não tem dublagem? Tem, Tem né? Tem dublagem, dublagem. tem. Você É, falou. menos nas músicas, mas tem. Ah, tudo bem. E assim, as músicas tem que se preparar, como eu falei, que não dá vontade de ouvir de novo, porque como é ópera rock, ela também migra para um folk em alguns momentos, então fica um pouco cansativa algumas, mas Entendi. é isso. Mas assim, na ordem de assista, eu vou falar a minha ordem, porque o Cássio não assistiu os outros 2, mas eu vou falar a minha ordem: Guerreiras do K-pop, Branca de Neve e Odessa. Vou assistir Guerreiros do K-pop. Por favor, Odessa por já não te favor. garanto tanto. Por favor. Cássio, a minha amiga Jana, beijo Jana, ela deve estar. Eu e ela estamos ali
insuportáveis com guerreiras do K-pop. Toda coisa que eu vejo eu mando pra ela, toda coisa que ela vê ela manda pra mim. Tô com fomo, quero participar É, também. não, vai, se joga, é necessário. Assim, aproveitando que a gente fez também aqueles episódios de playlist, gente, bota essa na sua playlist da academia pra fazer uma bicicletinha, é maravilhoso. Inclusive, a gente Fazer uma precisa corridinha na trazer a nossa nova esteira. lista também, né? Tem que pensar como é que a gente vai trazer isso. Mas Vamos pensar. mas assim, façam, incluam essas musiquinhas. Vamos fazer a lista de limpar a casa. Pode Tá ser. aí. Por exemplo, Waiting on a Wish do Branca de Neve é uma música ótima pra você estar naquele momento fazendo o alongamento, sabe, pensando assim: "Ah, qual vai ser meu desejo de Um hoje? exercício mais simples, né? Mais. Vai ser zen ou vai ser eu vou chegar em casa e não vou conseguir nem descer as escadas?". É isso. Mas então, estão aí as recomendações. Vamos assistir Guerreiros do K-pop. Vamos tentar dar uma chance para Odessa. E vamos assistir e reassistir Branca de Neve, que tá muito legal, tá muito bonito. E vale super a pena a gente acompanhar essa adaptação desse clássico tão importante aí da história da Disney. E eu finalizo dizendo: "Falem o que quiserem, mas defenderei Rachel Zegler nas trincheiras". Para sempre, para Não, sempre. para sempre talvez seja muito no momento, mas até o momento de hoje estou defendendo ela Por e continuarei. enquanto, sim, na atual situação, a gente vai defender, porque ela não estava errada. Não, E se a Disney né. mandou a gente escolher um lado, a gente escolheu. E como eu te falei aquele dia, Cássio, deixa eu só confirmar aqui para não falar bobagem, Ah, a Rachel Zegler tem 24 anos. Ou super seja, quando a gente menina. gente, 24 anos a gente fala coisas que às vezes a gente não devia, ou depois mais tarde a gente diz assim: "Ah, eu podia ter ficado quieto pra não me estressar", sabe. É, Mas eu acho que faz parte da vida e ela tá faz. ali, trabalhando, lutando pelo dela, encontrando novas oportunidades, O né, importante é que ela se então posicionou como uma é. boa mulher livre, se E posicionou lembrando, que eu e quero colocou a relembrar opinião dela. isso, Cássio, que ela não usou peruca, era o cabelo dela, Era o então cabelo dela. pensem que a Disney cortou o cabelo dela Ah, daquele Pop. jeito. É. Mas enfim, passou essa fase. Nem o Beisola passou por isso. Mas Ai, sim. Mas é ai, isso, ai. né? Então acho que a gente pode finalizar. É isso mesmo, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. A gente se vê num próximo episódio. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Lúcio, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. O Nenzap Nenzon é um podcast ao Pop Stuff criado e apresentado por Cássio Neves e Lúcio Pozobon, edição de áudio e vídeo de Lúcio Pozobon e disponível nas plataformas de áudio e vídeo.